todos os servidores foram só servidores na vida inteira. Tem pessoas que estudaram, passaram num concurso e hoje estão trabalhando em algum ente estatal. E tem pessoas que, antes de ir fazer um concurso e entrar para a administração pública, era um profissional liberal, um advogado, dentista, um médico, era um comerciante, uma pessoa que trabalhava na lavoura, no campo. E essas pessoas têm tempo misto de contribuição. Tem tempo trabalhado na iniciativa privada e agora estão no regime público. E a pergunta que se mais faz é: eu posso somar o tempo de serviço da iniciativa privada com o serviço público? Como eu devo fazer isso? Eu tenho que pagar as contribuições pelo período que eu trabalhei? Existe na Previdência Social uma grande divisão. A Previdência não é só o INSS ou o Instituto próprio. A Previdência ela é pública, a Previdência é complementar. Dentro do braço público da Previdência, nós temos 3 grandes regimes: dos militares, dos servidores públicos e da Previdência Social vinculada ao INSS, que é o regime geral de Previdência Social. E dentro dos servidores públicos, excluindo os militares e o pessoal da iniciativa privada, nós temos servidores públicos de 4 entes estatais: do Distrito Federal, da União, dos estados e dos municípios. Seja lá onde foi que a pessoa tenha trabalhado, ela pode migrar o tempo de serviço de qualquer um desses institutos para qualquer outro instituto. Mas existe um documento certo para fazer isso. Não é uma simples declaração ou uma certidão. Existe uma certidão específica chamada CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, onde é declarado o tempo que a pessoa trabalhou em algum instituto de previdência para que ela possa levar para outro instituto de previdência. É como se fosse um cheque em branco, porque além do tempo de serviço, a pessoa também leva as contribuições que ela fez para o instituto de previdência para fazer valer no outro o seu direito à aposentadoria. Bom, vamos pensar na situação mais comum que acontece. Aquelas pessoas que trabalham na iniciativa privada e depois vão para um regime público de previdência. Na iniciativa privada existem 2 tipos de profissionais: aqueles que trabalham por conta própria e aqueles que são empregados, que trabalham para alguém. Essas pessoas que trabalharam para alguém não têm que se preocupar com o valor das contribuições, porque a obrigação de pagar as contribuições era do empregador e do INSS de fiscalizar, de modo que o servidor público empregado, avulso, temporário, segurado especial, que trabalhou vinculado a alguém, é só pedir a certidão do tempo de serviço e levar para o órgão para o qual quer contar para fins de aposentadoria. Não tem problema nenhum. O problema começa a acontecer em relação àquelas pessoas que trabalharam por conta própria. Um profissional liberal, uma pessoa que foi autônoma, comerciante, industrial, um microempreendedor individual, enfim, essas pessoas que trabalharam por conta própria. Porque a obrigação de pagar a contribuição no INSS era delas mesmo. E se elas querem levar esse tempo para a administração pública, elas têm que ter provado que contribuíram para a Previdência. Senão, não conseguirão fazer a certidão de tempo de contribuição. Um grande problema que está acontecendo agora, com esse momento de crise e este momento em que as prefeituras, os estados não dão um reajuste no salário das pessoas, muitos querem aposentar. E aí eles vão buscar a recuperação de tempo de serviço do passado que não foi documentado de forma efetiva. E aí o molho pode ficar mais caro que o peixe. Tem muita gente buscando o reconhecimento de tempo de serviço do período que trabalhou por conta própria e na hora de pagar as contribuições tem um susto. Tem um susto porque o valor da indenização que elas têm que pagar tem que ser calculado com base no salário que ela recebe na ativa como servidor público e não o salário mínimo que ela ganhava ou um valor menor que ela ganhava no passado. E aí muitas pessoas perdem tempo, perdem dinheiro com o processo e vem o sonho da aposentadoria ser jogado fora porque não fizeram um cálculo específico antes de buscar esse tempo de serviço. Como eu disse, para quem trabalhou como empregado não tem que pagar nada. Se você, por exemplo, trabalhou para alguém como empregado, se provar que trabalhou, consegue levar esse tempo à administração pública sem ter que pagar um tostão. É simples.
Bom, mas tem um outro problema. A gente já sabe que pode recuperar tempo, já sabemos que pode levar o tempo de um instituto para outro, mas agora o problema é quando fazer isso. Porque muitas pessoas que trabalharam na iniciativa privada têm o direito de ter mais de uma aposentadoria. Podem ter duas aposentadorias, por exemplo, uma vinculada ao INSS e outra vinculada ao serviço público onde está trabalhando. Então, fazer a migração do tempo de serviço sem um planejamento previdenciário adequado pode ser o fim de uma dupla aposentadoria. As pessoas têm que ficar muito atentas para esses detalhes, porque uma vez migrado o tempo com o recebimento do abono de permanência, por exemplo, não tem mais retorno esse tempo de serviço. Então, as dicas são: quem quer somar um tempo de serviço de outro instituto para um instituto próprio onde está trabalhando, deve, em primeiro lugar, fazer um levantamento da vida inteira para depois saber se deve ou não fazer essa migração ou planejar a possibilidade de ter duas aposentadorias. Para saber o tempo de serviço que você tem, é muito simples. É só ir até o INSS mesmo. Até você que é servidor público pode ir até o INSS e buscar um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá tem toda a sua vida previdenciária, privada e pública, para que você possa saber quanto tempo de serviço você tem e fazer um diagnóstico previdenciário adequado. Então, antes de migrar o tempo de serviço, faça um cálculo do que é mais vantajoso, qual benefício é mais vantajoso e os valores que você teria que indenizar para a Previdência caso for migrar um tempo de serviço autônomo. Essas são dicas para que você possa ter uma aposentadoria saudável e, às vezes, até mais de um benefício.